Já viu aquelas mulheres cheias de frescura? Elas têm frescura pra tudo. É tão fresca que é insuportável ficar do lado delas. O marido, ele até se esforça pra agradar ela. Ele vai na Love Shop, sugere pra usar um gelzinho, um vibro, uma lingerie, e aí começa as frescuras. Ah, eu não vou usar isso aí não. Ah, eu não gosto disso não. Ah, isso é coisa de gente que não presta. O que acontece normalmente? O marido, ele tenta agradar a esposa, mas aí como ela tem tanta frescura, que ele mantém duas. Ele mantém a fresca e ele vai buscar outra mulher que tem menos frescuras. Olá, eu sou o professor Demis e a aula de hoje vai ser sobre o medo. Professor, medo de quê? Aqui eu vou explicar para você por que você tem medo da traição, medo da rejeição, medo de abrir o seu coração, medo de se apaixonar, medo de perder alguém, medo de terminar um relacionamento que você sabe que acabou, mas continua mantendo ele vivo por conta do apego às emoções, o medo de ficar sozinha, o medo da carência. E talvez você ainda não tenha percebido isso, mas a maioria dos casais não vivem relacionamentos intensos, gostosos, maravilhosos, por conta do medo. Elas se bloqueiam. Por exemplo, tem muitos casais que se amam, mas eles não sabem demonstrar. Tem casais que sentem um incômodo, algo de errado ali na hora da intimidade, mas não falam. Tudo isso acontece porque o medo, ele trava qualquer pessoa. O nosso cérebro, a nossa mente, ela tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Cerca de 70% desses pensamentos são negativos. Pensamentos de medo. E se você entender isso aqui que eu vou explicar, eu vou te ensinar a superar o medo. E se você colocar isso em prática, o seu relacionamento, ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou te ensinar a gerar uma ruptura na mente analítica, para você quebrar o medo. Mas, professor, o que é o medo? Por que eu tenho tanto medo da traição? Por que eu não consigo abrir meu coração de novo? Por que eu não consigo confiar? Por que eu tenho tanto medo de viver um relacionamento gostoso? Tudo isso que eu falei é direcionado para essa palavra aqui. Paradigma. Professor, o que é um paradigma? Paradigma é como se fosse um manual, uma folha invisível que você carrega dentro de você a maneira certa de viver um relacionamento. É uma coisa que você absorveu do mundo, que você não sabe se é certo ou errado, apenas é um manual invisível que você acredita que é assim que tem que ser um relacionamento. Esse manual é o que você aprendeu ao longo da sua vida. Professor, onde eu aprendi? Você aprendeu em casa com seus pais, você aprendeu com os amigos, você aprendeu na escola, você aprendeu nas redes sociais, nos vídeos, no YouTube. É basicamente isso, um manual invisível que você carrega. Aí sempre que você entra em um relacionamento, você acredita que deve ser dessa forma um relacionamento legal. Vou dar um exemplo do que é um paradigma. Tem muita gente que acredita que ter ciúmes em um relacionamento é sinal de amor. Já outras pessoas acreditam que o amor verdadeiro é a confiança. Isso é um paradigma. É acreditar em uma coisa que ela viu ou ouviu. Outro exemplo de um paradigma é onde homem não pode demonstrar sentimento, não pode chorar, não pode ser frágil. Isso é um paradigma que foi instalado dentro de você em algum momento da sua vida. Isso mostra que cada pessoa acredita que o amor deve ser dessa forma. A maioria das pessoas, elas apenas repetem padrões, comportamentos do que elas viram. Então, quando duas pessoas com dois paradigmas diferentes se encontram, rolam os conflitos. Por exemplo, quando uma quer conversar, a outra quer fugir. Ela foge da conversa. Uma demonstra sentimento e a outra se fecha. Aí, quando o casal passa um determinado tempo junto, eles pensam, olha, a gente é incompatível, não se mistura, você é água e eu sou óleo, então a gente é incompatível, vamos terminar. Mas na verdade, pessoal,
você e o seu par só possuem programas diferentes rodando. Agora, vocês vão prestar muita atenção nisso aqui que eu vou explicar. É aqui que está a resposta para o seu relacionamento. Para você manter o seu relacionamento saudável e para você começar um novo relacionamento do jeito certo. Prontos para a aula? Olha só. Eu vou explicar para vocês o que é o consciente e o subconsciente. Professor, vai lá, explica. Olha, a nossa mente, ela é dividida em duas. Mente consciente, mente subconsciente. O que é a mente subconsciente, professor? A mente subconsciente é a que mantém os nossos órgãos vitais funcionando. Mantém o coração batendo, o fígado funcionando. Porque, imagina só, você usar o seu consciente para fazer o seu coração bater. Você usar assim, vai, coração bate, bate, bate. Não faz sentido, né? O subconsciente, ele, além de manter os nossos órgãos vitais funcionando, ele carrega os hábitos no automático, hábitos, coisas que você faz no dia a dia no automático, carrega as suas crenças, ele carrega as suas emoções e sentimentos e carrega o seu comportamento. Como eu já havia marcado aqui. Olha, então esse é o subconsciente. O subconsciente, ele representa 95% das nossas decisões. Apenas 5% do consciente você utiliza. Professor, como que usa o consciente? Olha só, o consciente é ele que faz você tomar as decisões na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, qual é o momento em que uma pessoa decide tomar consciência? Uma pessoa que vive no automático aqui, no modo 95%. Vocês já viram aquela mulher especificamente que era casada, não cuidava muito da autoestima, era acima do peso, etc. Não era uma pessoa muito vaidosa. Aí ela passou por um momento traumático na vida dela, uma traição, alguma coisa. E aí ela decide tomar a consciência. E aí o que acontece? Esses 5% vira 95% do consciente. Então a tomada de decisão que ela toma, ela vai mudar o padrão dela. Então ela vai para academia, vai perder peso, vai para começar a ir para o salão, ela vai estar consciente de ficar linda. Então é isso que acontece. Quando aquela pessoa ela é feia, digamos assim, e aí ela passa por um momento traumático e aí alguns meses, anos ela fica bonita, porque ela tomou o consciente. O consciente é ele que ajuda a gente a tomar as decisões, ele justifica as nossas decisões e é ele que também controla o que você faz no dia a dia. Sabe quando você vai comprar uma moto, um carro, uma casa, você começa a analisar, estudar, calcular isso, calcular aquilo, então você está usando o consciente. Eu vou dar um exemplo de como usar o consciente. Vai lá. Imagina um Fusca verde. Eu estou te ensinando a usar 95% do seu subconsciente. Imagina um Fusca verde. Agora imagina esse Fusca verde ganhando asas brancas, bem grande. Agora imagina esse Fusca levantando voo, voando nas nuvens. Agora imagina esse Fusca verde com olhos, feliz nas nuvens, voando. Entendeu? Você acabou de usar o seu subconsciente. Professor, eu ainda estou um pouco confuso. Calma, eu vou explicar direitinho. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Aqui é a nossa cabeça. Na nossa cabeça aqui é como se fosse um gelo. Eu desenhei aqui para ficar fácil. Sabe o iceberg, onde você vê ele grande, e aí você vê só uma pontinha dele pequenininha? Eu achei melhor essa forma de explicar. Então, o nosso subconsciente ele é formado durante a nossa vida. Dos 0 aos 7 anos de idade, a nossa mente ela é desse jeito aqui, ó. Tá? Aqui tá o corpo, as mãozinhas, os braços. Ela é como se fosse uma taça vazia. Então, minha senhora, meu senhor, tudo que você ouve e vê, você joga pra cá, pro seu subconsciente. Imagine que aqui tá a sua cabeça. E aí, aqui tem um buraco na sua mente, na sua cabeça. E aí é como se tudo que você vê e ouve vai pingando aqui, ó. Pingando como se fosse gotas de água. E aí a sua mente vai enchendo. Imagina que a água, essa aqui é a sua mente.
Professor, aonde é que está a mente? Pessoal, a mente, ó. Quando eu falo para você mente, o que é que vem na sua cabeça? Vem a imagem do cérebro, certo? Mas o cérebro não é a mente. Você usa o cérebro para acessar a mente, subconsciente. Você usa o cérebro. A mente, ela fica no sistema nervoso. Sabe aquele monte de linha que fica grudando no cérebro? Então, você usa o cérebro para acessar a mente. Então, quando eu falo para você uma palavra, o seu cérebro acessa em imagens. Por exemplo, casa, carro, avião, você vê em imagens. Quando eu falo mente, você vê cérebro. Mas não é esse, tá? Continuando aqui. Ó, então, tudo que você vê durante a sua vida, dos 0 aos 7 anos, 15 anos, 16 anos, 20 anos, 25 anos, você joga tudo para cá. A criança, ela não possui a capacidade de pensar, analisar, raciocinar e questionar se é verdade ou não. Então, tudo que você ouviu foi jogado para sua mente inconsciente. Se você ouviu. Uma criança, é assim, ó, uma criança, ela aprende vendo com os olhos e ouvindo. Se você viu em algum lugar, na sua casa, nas redes sociais, em algum lugar você viu que brigar em um relacionamento é demonstrar amor, então brigar para você é amor. Se você viu que ter ciúme possessivo é amor, então é amor para você. Entendeu? Todas as informações que você colocou na sua vida sobre relacionamentos, tá guardadinho aqui, ó. Uma criança é como se fosse uma esponja, ela absorve tudo. E aí, imagina o tempo passando, você vai envelhecendo, você ouve que usar vibrador é errado, que mulher não pode se tocar, que a mulher ela só foi feita para dar prazer pro homem, não para ela. Você foi ouvindo, aí foi gravando. Aí a sua mente foi enchendo, aqui, ó, tá vendo aqui essa linha? A sua mente foi enchendo. Até que chegou um ponto que a nossa mente ela não pode encher até o fim. Então ela meio que fecha, aqui ó, fechou. Então, essa linha aqui representa a água. Tudo que você ouviu foi acumulado aqui. Aí aqui separa o seu subconsciente e o seu consciente, tá? Aí tem essa linha aqui, ó. O que é essa linha, professor? É a mente analítica. Assim, ó. Quando você faz a idade ali de 10, 25 anos, enfim, a sua mente ela fica pronta e ela fecha. E aí você cria essa linha aqui. Pronto, professor. Entendi. Agora eu sei por que eu sou assim, as coisas que eu ouvi durante a minha vida, eu não sei se é verdade ou não. Eu não sei como viver um relacionamento saudável. Eu tenho medo. Agora é a hora que você vai quebrar o medo. Lembre-se, tudo que você ouviu e viu tá aqui, na internet, com os amigos. Qualquer tipo de bloqueio e crença que você tem é porque você viu e ouviu. Agora você vai quebrar essa mente aqui. Você vai quebrar a barreira do medo, que é essa linha aqui, ó. Essa linha, a gente chama ela de mente analítica, tá? Eu também tinha essas crenças, esses bloqueios. Então, eu quebrei ela. Como que quebra, professor? O jeito que você fala. O jeito que você anda. O jeito que você é. Os seus amigos. Tudo, o seu perfil, o seu padrão foi criado baseado em repetições. Repetições. A crença, o subconsciente, ele é criado através de repetição. Padrão, repetição, repetição. Se você é fofoqueira, você provavelmente está num ambiente de fofoqueira. Se você fala que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, tá aqui. Já viu aquelas mulheres que já se decepcionaram tanto com homens, que ela era uma mulher, entrou num relacionamento caótico, etc., apanhou, sofreu, e ela começa a se relacionar com mulheres? Então, porque ela construiu uma memória de que o homem não presta. Só que ela está reproduzindo um padrão. Mulheres que entram em um relacionamento onde tem brigas, discussões, ciúmes possessivo, ela entra em outro relacionamento igualzinho, porque ela está apenas reproduzindo. Então não adianta uma pessoa entrar em um relacionamento querendo mudança se o comportamento, o jeito de pensar, ela faz tudo igual. Entendeu? Professor, vamos lá, eu quero gerar essa ruptura. Vamos lá, pessoal. Para gerar essa ruptura, você precisa de novos hábitos, novos comportamentos.
Olha só. Como que gera um novo comportamento? Você já leu um livro na sua vida? Já leu esse livro aqui, por exemplo? As 5 linguagens do amor, na prática. Se você pegar e ler esse livro, você vai ler ele, ou seja, você nunca leu o livro na sua vida. Então você vai ler esse livro e você vai começar a gerar uma ruptura aqui na mente analítica. Imagina aqui um buraquinho aqui, ó, pronto. Aqui um buraquinho, aí você abre outro buraquinho aqui na sua mente. Então, a partir do momento em que você lê um livro, você vai adquirir novas informações. Você está fazendo uma coisa que nunca fez, ou seja, hábito. Então, você começa a fazer coisas que você nunca fez. Então, você começa a jogar novas informações no seu subconsciente. E aqui embaixo vai gerar um buraquinho. Então, aquelas informações que você não sabia se era certo ou errado, começa a sair e dar lugar para as novas informações. Entendeu? Então, para você ter um relacionamento incrível, você precisa de novos hábitos, novos comportamentos. Isso que você está fazendo aqui, assistindo esse vídeo, é isso, tá? Então, quando você troca as suas crenças e hábitos antigos por nova, você vai construindo uma nova personalidade. Lembre-se, você é quem pratica ser. Vou repetir. Você é quem pratica ser. Se você fica em casa, vendo a vida dos outros, falando de fofoca, falando coisa errada, você não estuda, não se desenvolve, você naturalmente vai ser uma pessoa chata, digamos assim. Então, se você começa a aprender, começa a estudar, começa a praticar isso que eu estou ensinando para vocês. Vou dar outro exemplo aqui. Você pega e faz assim. Olha, eu vou lá na Love Shop, eu vou comprar, a gente tem uma loja para casais, uma loja de alto cuidado para casais, vai ter um site. Você vai lá no nosso site, ou na nossa loja física, e compra um gel estimulante. O que é um gel estimulante, professor? É uma coisa que você nunca usou na sua vida. Porque você não aprendeu. O gel estimulante ele serve para dar aquela animada no casamento, tirar da rotina, tá? Você usa um gel estimulante, você usa uma lingerie, você usa um vibro, você vai adicionando coisas novas em seu relacionamento para tornar ele melhor. E tá aqui nesse livro também, ó, as 5 linguagens do amor. Você vai na loja, compra esses produtos. Se o seu marido chegar para você e falar assim, amor, vamos usar uma lingerie, aí como você tem crenças, você vai dizer, não, eu sou feia, eu sou gorda, claro que eu não vou usar isso. E como é que quebra isso? Usando. Então, usar o consciente é estar consciente do que você está fazendo. Se você está em um relacionamento que está com problemas, então você vai ter a consciência de resolver esses problemas. Sentar com ele, com ela e conversar. Vamos resolver os problemas? Então você está consciente. Entendeu? O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Repetir. Ó, se você tem hábitos... Pessoal, é muito simples, cara. Vocês têm que entender isso. Ó. Se você tem hábitos negativos, comportamento negativo, coisas que você faz no dia a dia que te deixa triste, com depressão, ansiedade, essas coisas, você vai trocar por hábitos positivos, comportamentos positivos. Você tem que fazer coisas positivas. Troque hábitos negativos por positivos no seu relacionamento. Então é basicamente isso. O casal, ele não tem problemas com falta de amor, ele tem problemas com bloqueios emocionais. Então quando você e o seu par começam a tomar a decisão de ter novos comportamentos, novos hábitos, naturalmente vocês vão criar novas conexões neurais. Então, o casamento de vocês vai funcionar, mas tem que ser feito juntos. Então, para gerar a ruptura na mente analítica, você precisa de novos hábitos, novas crenças, novos comportamentos, fazer isso junto. Aí vocês vão gerar a ruptura na mente analítica e vai dar super certo. Não tem erro. Eu fiz isso, deu super certo. Aí quando alguém pergunta pra mim, nossa, o que vocês fazem para o relacionamento de vocês darem certo? Eu sempre dou essa explicação. Sempre, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E vão lá, gerem essa ruptura
aqui e não se esqueçam de passar na nossa loja. Nossa loja é uma loja de autocuidado para casais, para inovar no relacionamento, manter sempre aquela chama ativa. E você pode ir na loja física ou comprar pela internet, pelo nosso site. Vou deixar o link nos comentários.